Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 20. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Gostaria de ser breve, mas sei que está bastante quente hoje. Mas João capítulo 20, vou tentar ser o mais breve possível. Mas também na liberdade do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ler a partir do versículo 19. Vou deixar marcadinho aqui já. João 20, do 19 em diante. Nós vamos ler até o 29. João 20, do 19 ao 29. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Amém. Na minha tradução diz assim, amados. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegrando-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de algum perdoar dos pecados, são-lhe perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me vistes, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Curva a sua cabeça e vamos agradecer ao Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa nessa noite. Papai, está um dia muito quente aqui. Senhor, mas vem tocando em nossos corações. O Senhor é Deus dos tempos. Tu és Deus Todo-Poderoso e pode, ó Deus amado, tocar em nossas vidas nessa noite de uma forma muito especial. Vem falando através da tua palavra, Senhor. Que esta palavra venha, ó Deus amado, falando, ó Deus amado, verdades aos nossos corações. Que venhamos compreender, papai, que situações acontecem no meio da tua igreja, no meio do teu povo, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim nós te pedimos a condução do teu Espírito Santo nesta noite, para que o teu nome seja engrandecido. Amém, Senhor. Amada igreja, eu quero primeiramente dizer a todos vocês que a leitura desses trechos em que nós lemos aqui agora, a gente vê muito claro, primeiramente, algumas coisas acontecendo. A gente viu que nesses dias, os discípulos estavam de portas trancadas. A princípio tinha só 10
porque aquele que estava em dúvida estava fora. E depois, quando ele soube, né, Tomé, ele veio e se juntou aos 10 e fez 11 discípulos. A palavra de Deus diz que havia um certo medo entre eles. E o que estava acontecendo ali? Eu queria dizer assim de uma forma muito resumida, né? Que nesse dia os discípulos estavam com as portas trancadas. E portas trancadas significam algumas coisas: medo, falta de paz, ausência de Jesus, falta de propósito e falta de poder. Era exatamente essas coisas que estavam acontecendo ali quando esse medo tocou e encontrou esses 9 discípulos, esses 10 discípulos, depois juntou-se Tomé e fez os 11, mas havia entre eles medo, falta de paz, ausência de Jesus, falta de propósito e falta de poder. Primeiramente, aparece Jesus entre eles, diz: a paz seja convosco, porque só quem pode trazer a paz é Jesus. Então, se alguém aqui nessa noite estiver sem paz, eu digo: a paz do Senhor seja contigo. Só esse Deus tem paz e Ele é um Deus que pode te trazer a paz nessa noite, para que você possa sair daqui com essa paz no seu coração. E eu quero dizer que o príncipe da paz está aqui nessa noite, Jesus. Você entrou aqui chorando, mas você vai sair com o seu coração regozijante de alegria, porque Jesus está presente aqui hoje. Então, Jesus, ele chega aos 10, depois aos 11, e diz: a paz seja contigo. Então Jesus já vem trazendo a paz. Quando Jesus ele chega, ele traz a paz. E aqueles homens ainda meio com medo, até alguns ficaram felizes quando viram Jesus, né? A Bíblia fala que eles ficaram felizes. E aí Jesus Cristo conversou um pouquinho com eles a respeito de algumas coisas que eles precisavam compreender. E eu queria dizer que, irmãos, a primeira aplicação, vou fazer 2 aplicações hoje só. A primeira aplicação para as nossas vidas, todos vocês, eu e você que estamos aqui hoje. A primeira delas é que é possível ser discípulo de Jesus e ter medo. Também é possível ser discípulo de Jesus e não ter paz no coração. Também é possível ser discípulo de Jesus e ter a ausência de Jesus por perto. Como assim, pastor? Ora, aconteceu com os discípulos. Então a gente às vezes fica pensando assim de uma forma um pouco incrédula, que essas coisas não podem acontecer com os cristãos. Também é possível ser discípulo de Jesus e não ter propósito. Ser uma pessoa que crê em Jesus, conhece Jesus, viu Jesus e não ter propósito. Não tem nenhum propósito, mas crê em Jesus. É um discípulo de Jesus. É possível também ser discípulo de Jesus e não ter poder. Era o que estava acontecendo com aqueles discípulos, porque eles estavam amedrontados, trancafiados dentro de casa, com medo dos próprios judeus. Falou: não vou sair de casa. Então é possível sim você ser discípulo e você não ter poder. Ficar ali com medo, preso. Também é possível você ser discípulo de Jesus e ser incrédulo. Pastor, essa é demais. É possível, pastor, eu estar aqui hoje e ser incrédulo, mas mesmo eu dizendo ser discípulo de Jesus, é possível. É possível ter medo, é possível ter ausência de paz, é possível ter ausência de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. É possível não ter propósito, não ter poder e ser incrédulo. Tudo isso aconteceu com os 10, depois veio o que trouxe a incredulidade, que foi Tomé. Aliás, uma coisa que eu quero que vocês pensem aqui hoje, é que pelo menos aqueles 10 estavam reunidos, mas o incrédulo estava fora. E eu queria dizer que a grande facilidade de se tornar um incrédulo é não estar reunido com o povo de Deus. Então, é muito bom a gente pensar nessas coisas. Que a incredulidade, ela vai acontecer quando eu estou distante do corpo de Cristo.
E vocês vão compreender isso nas passagens, na segunda aplicação. Então, curiosamente, e graças a Jesus, que ele é tão maravilhoso, que a Bíblia fala que ele chegou aos discípulos e soprou o Espírito. Falou assim, ó, receba o Espírito Santo de Deus. E soprou sobre eles. Naquela hora, penso eu, irmãos, que eles tenham motivado. Porque quando Jesus sopra, Tiago, ele sopra. Né? Não são esses homens da terra que falam, receba, como se eu estivesse rebolando alguma coisa e alguém lá no gol para pegar, né? Irmãos, Jesus, quando ele fala, ele cumpre. E aqueles homens, já começou a acontecer algo com eles, que eu quero que você entenda que ainda não era a plenitude do Espírito, mas já era o sopro do Espírito Santo de Deus. Deus já começou a fazer a obra, e eu quero acreditar, né, eu até marquei assim, que ali possivelmente seja um derramamento especial, uma porção especial para aqueles 10. Né? Depois veio o incrédulo, né? E aí Jesus falou assim, ô incrédulo, vem aqui amigão, toca aqui, pega aqui na ferida, pega aqui na mão, olha aqui como é que está. Eu queria dizer para os que estão assistindo aqui presentes, os que estão em casa, que se dizem ateus. Eu queria dizer assim, olha, se você não crê em Jesus Cristo, mas ouvindo a ministração de hoje, que você viu que aquele incrédulo chamado Tomé, que até se dizia discípulo, mas era um grande incrédulo, se ele se converteu, você também tem poder de se converter. Você também tem a oportunidade de conhecer Jesus, porque se aquele incrédulo teve a possibilidade, você também tem. Agora eu vou te dar uma dica hoje, preciosa. Jesus chamou o incrédulo e falou assim, incrédulo, toca aqui, vê aí. Olha aí. Põe a mão aí do lado, vê se tem furo alguma coisa aí, dá uma olhada. E se tiver aqui alguém, ou em casa, assistindo, eu quero dizer assim, faça uma prova com Jesus. Experimente conhecer Jesus, experimente se aproximar de Jesus, experimente tocar em Jesus. Como? Com a sua vida, com a sua boca, com a fé, com o seu coração. Experimente chegar perto dele e ter uma comunhão com ele, exercitando um pouquinho da tua fé, para ver se você não vai conhecer um Deus todo-poderoso. Se aquele Deus falou assim, toca aqui incrédulo, que você vai ver quem eu sou. Eu quero dizer, Jesus tem a salvação para você. Ele pode se revelar a você, mas você precisa procurá-lo. Você precisa tocar nele. Você precisa buscá-lo. Você precisa desejá-lo. E é interessante isso, porque ele sopra e fala, recebam o Espírito Santo, como está lá no versículo 22. E aí algo aconteceu muito importante. Vou pedir para que você vá para Atos capítulo 1. Nós vamos para a segunda aplicação e vamos encerrar o culto. Atos capítulo 1. Olha o que aconteceu depois. Atos capítulo 1, versículos do 6, nós vamos ler até o 11, vamos dar uma pausa, vamos ler do 12 em diante, eu vou dando algumas pausas até ir para Atos 2. Atos capítulo 1, do versículo 6 em diante, diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? E respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram,
varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Queria dar uma pausa bem rápida para falar um pouco sobre a segunda aplicação e o término da pregação. Jesus Cristo deu uma orientação para os seus discípulos. Qual foi a orientação? Ele pediu que os seus discípulos, para que eles fossem aguardar. Ele disse, me aguarde, porque vai vir o Espírito Santo e vai ser o derramado e vai vir uma porção especial para vocês. Aliás, seria o marco da igreja, né, do início da igreja no primeiro século, ali, pós-Cristo. Então, o que acontece é que Jesus deu essa orientação. E aí vem o versículo 12 em diante. Então voltaram para Jerusalém no monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. E quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, o incrédulo que se tornou crente aqui, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os outros irmãos. Veja o que aconteceu. Se Jesus não tivesse encontrado esses homens de porta trancada, declarado a paz para eles, soprado o Espírito Santo de Deus, esses homens não estariam aqui agora todos juntos. Começou ali já. Ainda começou aquela porção especial, mas a gente percebe que isso já estava movendo os discípulos, porque aquele que era incrédulo e nem já andava com os discípulos, já estavam com eles. E aí coisas maravilhosas começaram a acontecer a partir de então. A gente percebe, amados, que a partir desse instante, o apóstolo Pedro percebe que é importante incluir um discípulo a mais. Falou, olha, Judas, ele foi anunciado que seria o traidor, mas a gente precisa compor a equipe. Então quer dizer, aqueles homens que estavam de porta trancada, aconteceu, sabe o que aconteceu com eles? Daqui a pouco já estavam pensando no projeto, não, vamos incluir alguém na missão. Olha para você ver o que é estar perto de Jesus e o que é estar perto do povo de Deus. E aí, meus amados, algo que eu achei maravilhoso lendo isso daqui, é que o apóstolo Pedro dá toda a orientação, eles escolhem alguém, oram por eles, que está lá no versículo 26, né? E lançando em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. E aí entra agora, de fato, o marco da igreja, que é a descida do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, né? Predita pelo profeta Joel. Então, aí em Atos 2 agora, ao cumprir o dia de Pentecostes. Por que os dias de Pentecostes? Pentecostes significa 50, quer dizer 50 dias. Dia de Pentecostes é 50 dias, isso é 40 dias que Jesus esteve entre os seus discípulos e 10 dias que possivelmente, a teologia explica, que foi o período em que eles estiveram juntos orando incansavelmente, aguardando a descida do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos de fato sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus, a gente começa a crer na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso e nós nos unimos em oração. E eles perseveraram. E quando chegou o dia de Pentecostes, isso é 50 dias depois, aconteceu o que fora dito pelo próprio Jesus, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quer dizer, eles estavam reunidos.
Estavam reunidos, marquem bem essas deixas que eu estou dando, para a segunda aplicação e finalização da pregação. Estavam reunidos, no mesmo lugar. Não era assim, reunido eu na minha casa, Tiago, você na sua casa, eu na minha casa, o Davi na casa dele, a Janete com o seu Marcos na casa dele, o James na casa dele, o nosso irmão Alessandro na casa dele, a Ingrid na casa dela, a Mônica na casa dele. Não, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Prestem bem em relação a essa orientação. Estavam lá, receberam a ordem de Jesus. Estavam lá. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito que lhe concediam que falasse. Amados, uma coisa linda que eu acho nesse primeiro bloco, nós vamos entrar em outros, é que na verdade, eles estavam reunidos todos no mesmo propósito, e quando desceu o poder de Deus, pegou todos. Deus não deixou ninguém de fora, não. Espera aí, ó. Aquele que está de fora, porque se de fato o incrédulo não estivesse ali, ele não seria tocado. Se de fato o que não estava presente, quer dizer, ausente, não estivesse, tinha perdido a bênção. Eles estavam orando, eles estavam juntos, no mesmo propósito, no mesmo lugar, na mesma convicção. E amados, isso é o maior exemplo para a igreja hoje. Que nós temos que ser uma igreja unida, no mesmo propósito, em oração, na mesma direção. Não é cada um na sua, eu na minha tribo, você na sua tribo, nós vamos para lá, nós vamos para cá, nós temos que estar no mesmo propósito, na mesma direção, conduzido pelo mesmo Espírito. E a Bíblia fala que, de repente veio esse vento e aconteceu algo miraculoso. E aqui nós sabemos que foi o marco da igreja, porque já fora predito isso anteriormente pelos profetas, e aí Jesus preparou o povo, e aí realmente aconteceu esse grande episódio, e aí aconteceu coisas maravilhosas. A partir desse ponto, não só esses homens e mulheres, e aí eu queria até dizer que até aquele primeiro ponto, enquanto eles estavam ainda reunidos, ali tinha aproximadamente 120 irmãos. Quer dizer, era uma igreja mais ou menos parecida com a nossa igreja aqui. Mais ou menos de uns 120 irmãos. Quer dizer, olha só, aqueles homens estavam de portas trancadas, com medo, sem paz, sem Jesus, sem perspectiva, e de repente Jesus entra, declara paz, sopra o Espírito, dá uma guinada, aqueles 10 se transformam em 11, né? Os 10, depois veio o incrédulo, faz 11, depois Pedro chama mais um 12, e depois diz, aconteceu o quê? Aconteceu que eles foram pregando, já estavam em 120 pessoas, e esse grupinho, irmãos, de 120 estavam orando, meditando, esperando. E aí, depois que desceu o Espírito Santo de Deus, aí a gente não podia mais segurar o apóstolo Pedro, aquele homem tão impulsivo, né? Aquele Pedrão tão duro, tão rebelde, tão difícil, tão complicado. Aquele que enganou Jesus, traiu Jesus. Aliás, todos abandonaram Jesus, né? Mas aquele mesmo Pedro, que foi cheio do Espírito Santo de Deus, assim como os outros homens também que estavam ali, toda aquela congregação. A partir daquele instante, ninguém tinha como conter mais esses homens. A Bíblia fala que Pedro, ele pregava, e está lá o discurso dele, eu não vou ler completo, senão a gente vai demorar muito. Está lá em Atos 2, capítulo 14, fala sobre o discurso do apóstolo Pedro. Os homens estavam estudando aqui nas terças-feiras, um discurso
completamente pautado na palavra, falando do profeta Joel, falando de toda a profecia, falando do reinado de Davi, a ascensão de Jesus, e de repente, quando ele termina o discurso dele, aqueles homens falam: o que eu preciso fazer para que me arrependa? E aqueles homens se encontram ali, entregam os seus corações a Jesus Cristo, e a partir daquele homem, a sequência é que quase 3.000 almas foram batizadas naquele mesmo dia. E o que eu queria dizer aqui hoje, irmãos, para todos nós que estamos aqui, eu quero fazer essa aplicação e vou encerrar a ministração, é que quando o Espírito Santo de Deus move as nossas vidas, irmãos, muitas coisas acontecem. Quando o Espírito Santo de Deus, ele move a igreja, coisas misteriosas acontecem. E eu queria só ler um pouco para você do que aconteceu ali com eles. Se você acompanhar comigo ali, no finalzinho do capítulo 2, no versículo 42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão e nas orações. Então quer dizer, isso já com aqueles 120, mais os quase 3.000 que foram convertidos. Então eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Irmãos, a doutrina dos apóstolos que nós temos que pregar é essa doutrina aqui, não é doutrina de igreja. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha só que exemplo para a Igreja Batista Unida hoje. Que exemplo para a tua vida, até para vocês que estão em casa, que são membros de outras comunidades, de outras igrejas. Olha o exemplo maravilhoso, perseveraram nesta palavra, e eles também perseveraram nas orações. E aí aconteceu o quê? Que em cada alma havia temor, porque quando você de fato está cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, você começa a ter temor pelas coisas de Deus, você começa a ter interesse pelas coisas de Deus. E ali dizia a palavra que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, que igreja maravilhosa é essa? E essa aqui, amados, eu vou ser muito honesto para você, é a igreja que eu sonho para esta casa, para esta comunidade. Uma igreja unida, unida no mesmo propósito, unidos em oração. Mas não é cada um na sua casa, não, é cada um na comunhão dos santos. Está aqui, ó, perseverando nessa doutrina, caminhando nessa doutrina. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Isso é, começava a se preocupar com o próximo. Deixava de pensar no meu próprio umbigo, nas minhas situações, nas minhas coisas. Deixou de ser um individualista para começar a participar da obra. Irmãos, o que Jesus Cristo quer de mim e de você é que eu e você deixemos de ser individualistas. É que deixemos de andar solitários, porque quem anda solitário está correndo sérios riscos de cair na incredulidade. E se você não estiver na igreja, ouvindo a palavra, orando e perseverando, você vai cair. Mas se você estiver firme nesta palavra, firme, confiante em Jesus, orando, buscando, tendo um coração aberto para abençoar o próximo, a tua vida vai ser uma vida abençoada. Eu tenho certeza disso. E aí continua, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Irmãos, coisa que eu e você, nós não fazemos. Coisa que eu e você não fazemos. Mas pastor, por que a minha vida e a vida de muitas pessoas estão quebradas? Porque vocês estão tendo a oportunidade e muitos ficam em casa, não vêm buscar.
Muitos têm a oportunidade de ler a palavra, de meditar, e muitas vezes a gente prefere até consultar oráculos de outras fontes, que nem são fontes confiáveis, e deixam de acreditar nesta palavra. Deixa de orar. Por isso que estão fracos, por isso que estão sem paz em casa, no coração, na vida, por isso que estão sem perspectiva, por isso que estão aterrorizados, por isso que têm uma vida completamente sem propósito, porque quando eu e você estivermos de fato com a nossa vida aplicada na obra de Deus, preocupado com as coisas de Deus, antes aqueles homens que estavam com medo de morrer, saíram para pregar a palavra, e a Bíblia fala que eram homens destemidos, prontos para a guerra, prontos para perder o seu pescoço em prol da causa de Jesus Cristo. Então muitas vezes eu e você estamos acovardados porque nós não estamos meditando nessa palavra, nós não estamos orando. Como é que Deus pode encher, como é que Deus pode soprar a sua vida? Como é que eu e você podemos ter uma vida vivendo como esses homens e mulheres aqui? Então eu quero desafiar a igreja. Se você, homem, mulher, criança, jovem, senhores e senhoras, quiserem serem cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. Nós precisamos pedir perdão a Jesus. Nós precisamos muitas vezes, se eu estou com falta de fé, Jesus, faça uma prova com Ele. Jesus, faz uma prova comigo que o Senhor existe. Toca na minha vida, me põe de ponta cabeça, mas me faz, Senhor, acreditar que o Senhor é fiel. Porque eu sei que dentro de igreja muitas vezes tem gente incrédulo. E essa palavra aqui, irmãos, é para que você não seja como aqueles discípulos frios, dentro de uma casa fechada e trancado com medo. Porque Deus quer ver você, homens e mulheres valentes, pregadores da palavra, anunciadores da palavra, que dominam a palavra. Uma coisa que eu achei linda aqui na terça-feira, eu meditando aqui com os homens, me veio assim, olha só o apóstolo Pedro, um homem douto. Às vezes a gente fala assim, não, eu não tenho capacidade de pregar, eu não tenho capacidade de falar, mas eu não sei isso, mas eu não sei aquilo. Irmão, da Bíblia fala que o apóstolo Pedro era um homem indouto. Um homem simples, um homem que não tinha currículo. De repente aquele homem sobe no poder, na autoridade do Espírito Santo de Deus, começa a pregar, e ele só falava palavra, falou do profeta Joel, falou de Davi, falou da ascensão do reinado, e falou de Jesus, e aquele homem cheio do poder de Deus, irmãos, com o seu discurso, na autoridade do Espírito Santo de Deus, começou algo a acontecer maravilhoso na vida dele, as almas começaram a ser tocadas. Deus não precisa de doutores, não. Deus precisa de homens e mulheres corajosos, que se põem à disposição na obra dele, e falem, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero deixar de ser um crente ausente. Aqui, irmão, nós temos aqui cultos nas terças-feiras para os homens. Quem dera que todos tivessem a oportunidade e o privilégio de serem cheios do Espírito Santo de Deus na reunião dos homens aqui na terça-feira. Todas as vezes que eu venho aqui, irmãos, eu saio daqui maravilhado. Eu saio daqui com palavra para pregar aqui para vocês. Porque o Espírito Santo de Deus me toca ali, fala comigo, me dá poder, me dá autoridade, abre a minha visão. Porque aqui tem homens reunidos para pregar a palavra de Deus. Também maravilhoso nas quartas-feiras, que enquanto você prefere estar em casa, esta casa está aberta e poucos têm vindo para orar. Porque muitas vezes nem eu podendo vir para cá, eu sei que tem poucos que vêm ainda, que vêm aqui dobrar o seu joelho. E muitas pessoas que estão precisando orar, que estão precisando colocar a sua vida no altar, estão com a vida quebrada, cheia de doenças, cheia de malignidades, mas estão em casa. Chega na quinta-feira, também a gente sabe que tem pessoas que trabalham, que estudam, mas uma oportunidade que você tem maravilhosa de também orar. Naqueles 30 minutinhos iniciais. Depois, irmão, Bíblia. Bíblia tem sido uma grande bênção aqui nas quintas-feiras, é ou não é? Para quem tem vindo. Eu tenho testemunhado isso, porque a minha vida tem sido transformada. Eu não sou melhor do que você. Nós temos que priorizar as coisas de Deus, irmãos.
Se eu e você não priorizarmos as coisas de Deus, nós vamos sucumbir. E eu estou vendo, irmãos, uma sociedade corrompida, corroída pelo sistema. Eu vejo isso. Eu vejo como a sociedade está doentia emocionalmente. Inclusive dentro da própria igreja também, mas a gente atende em consultórios psicológicos, a gente sabe a porção de gente, doente na alma. Sabe o que é doença na alma, irmãos? É falta de Jesus, é falta da palavra. É falta de buscar o Espírito Santo de Deus. É falta de colocar os problemas diante do Senhor, porque toda a orientação da palavra é: estáis vós ansiosos, nós temos que colocar aos pés do Senhor as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então nós temos que ficar doentes, porque nós não temos orado. Mas eu quero dizer que se você se posicionar, esse Espírito Santo de Deus, ele pode ser derramado sobre a tua vida. E você pode ser um grande evangelista, uma grande mulher de Deus, homem de Deus, sendo usado onde você quer que seja, seja no Uber, seja no seu trabalho, seja no ônibus, seja na vizinhança, seja onde você estiver, porque o Espírito Santo de Deus está precisando de homens e mulheres corajosos, destemidos na palavra, mas faltam pessoas que queiram buscar, não tem ninguém querendo buscar. A maior tristeza é quando a gente sabe que muitas vezes as pessoas priorizam as festas. É muito bom festar, é muito bom comer churrasco, é muito bom sair, é muito bom tirar férias, porque eu faço isso muitas vezes. Mas irmãos, nós não temos priorizado as coisas de Deus, essa é a verdade. Pastor, esse discurso é muito duro? É muito duro. Porque como é que eu posso viver, irmãos, Atos 2, se a minha vida não está um pouco interessado com as coisas de Deus? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso aprender? Como é que eu posso estudar? Como é que eu posso ter o discernimento do Espírito? Como é que eu posso receber os dons? Eu não venho na igreja. Deus está falando aqui, e muitas vezes tem irmãos que podem até não estar nem compreendendo o que eu estou falando, mas o fato de você estar aqui é porque o Espírito Santo de Deus já está trabalhando na sua vida. E esses homens e mulheres fizeram a diferença. E eu quero fazer a diferença nessa sociedade. Eu não sei quantos anos ainda o Senhor vai me dar de vida. Não sei. Mas eu quero dizer uma coisa aqui a todos vocês, e eu vou confessar, e não sou melhor do que ninguém. Eu quero experimentar essas verdades na minha vida. Eu quero experimentar os milagres que eu já tenho visto no meio da igreja. Quando a igreja se levanta para orar, irmãos, o inimigo ele recua. A igreja tem recebido o poder, irmãos, da oração, e nós temos negligenciado. Tem irmãos sofrendo entre nós, e a Bíblia fala: vá para a casa de Deus, vá para que os presbíteros estejam orando, com a imposição de mãos, com o toque do óleo, que é o simbolismo do Espírito Santo de Deus, mas as pessoas estão preferindo buscar fora. Não, eu vou no médico, eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo, eu vou não sei aonde. Resolva vir à casa de Deus e pedir ajuda para o Senhor. Se você vê como a sua vida vai mudar. Ah, mas eu sou incrédulo, eu acho que eu não vou ser curado desse câncer, desse nódulo, desse negócio que está dentro de mim. Põe diante do Senhor e você vai ver o que o Senhor vai fazer. Põe diante do Senhor. Eu estou desafiando você que é incrédulo aqui nessa noite, que tem aí uma dificuldade. Você sabe qual é a sua dificuldade? Faça uma prova diante do Senhor. Resolva tocar nas orlas da veste de Jesus e você vai ser tocado. Você vai ser curado. Você vai ser modificado. Você vai ser outra mulher. Você vai ser outro homem. Você vai ser outro jovem. Tudo isso, se nós permanecermos na presença de Deus. Como é que Deus pode abençoar você se você está na sua casa, no cômodo da sua casa? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.